Olá pessoal, vamos lá, vamos agora para essa nossa quarta semana. A gente vai falar aqui sobre capacidade e níveis de serviço, que é o nosso sexto capítulo do curso, né? E que tem esse título aí, capacidade e níveis de serviço. Então isso é praticamente aí a finalização dos estudos de tráfego. A gente não vai falar sobre estudo de traçado, mas isso ainda já não é tão focado na parte de estudo de tráfego, mas essa parte aqui de capacidade de nível de serviço vai definir para a gente, através dos estudos de capacidade de rodovia, qual o tipo de nível de serviço que a rodovia tá atendendo aí ao tráfego dela. Esse estudo de capacidade, ele representa, no caso a capacidade, né, da rodovia, ela representa o número máximo de veículos que podem passar nela por hora, dentro de uma seção lá num determinado trecho. Então isso é o que apresenta o manual do DNR de 1999, esse manual aqui é o de projeto geométrico, e também é apresentado no manual aqui de estudo de tráfego de 2006, o IPR 723, e ele diz aqui que esses estudos que a gente vai aprender agora, que são utilizados aqui no Brasil, eles são todos, eles são os mesmos estudos que é feito pelo manual americano, que é o Highway Capacity Manual, o HCM, e esse que a gente utiliza é a versão do ano 2000. Depois dessa versão surgiu mais uma outra versão ainda, depois de 2010, eu não me lembro exatamente o ano, mas a gente, né, dentro dos nossos manuais, utiliza essa versão aqui, que vai fazer essa análise. A gente vai aprender esses procedimentos, né, que foi baseado nesse manual aqui, eu trouxe aqui a capa dele, né. A gente vai aprender esses procedimentos para poder fazer uma análise de nível de serviço que uma rodovia apresenta, né, uma análise técnica. As informações de capacidade da rodovia, elas acabam sendo utilizadas para poder avaliar se a rodovia vai suportar o tráfego programado nos estudos de tráfego e também, principalmente, dimensionar o número de faixas, a largura da rodovia, os acostamentos e os acessos, que são as interseções, e analisar como e quando fazer essas melhorias operacionais. Então, a largura das faixas, a quantidade de faixas, a largura do acostamento, a quantidade de acessos na rodovia, tudo isso vai influenciar no nível de serviço que ela oferece. Se a rodovia vai ficar mais engarrafada ou menos engarrafada. E vai, dependendo de como que isso acontecer, dependendo de como a rodovia for feita, a gente consegue se aproximar cada vez mais da capacidade máxima de uma rodovia. Então, a capacidade máxima seria a situação ideal, né? Onde a gente teria uma rodovia que não tem acesso, né? Só entra através de viadutos para cruzar a rodovia, com largura de faixa de trânsito maior, com acostamentos mais largos. Então, isso tudo vai fazer com que a gente consiga se aproximar cada vez mais da capacidade da rodovia, que seria a situação ideal. Então, lá no manual do DENIT, ele diz que a metodologia que a gente utiliza, do HCM 2000, ela pode, na hora de fazer os cálculos, levar a alguns erros, né, alguns conceitos, né, com relação principalmente à tolerância do que é um congestionamento americano para as rodovias americanas do que seria um congestionamento para as rodovias brasileiras. Mas que esse é uma metodologia que melhor atende e que é importante a gente estar utilizando. Então, dessa forma, ele no manual de tráfego do DENIT, que é o que a gente segue, ele fala que é para a gente utilizar essa metodologia, até que se ele criar uma dele, né, uma mais voltada para o nosso ambiente aqui no Brasil, aí a gente poderia estar modificando. Mas, por enquanto, a gente utiliza essa metodologia que atende bem. A capacidade de rodovia, então, ela vai ser quando tiver uma condição ideal. Condições ideais são condições de acostamento grande, largura da faixa de trânsito também grande, né, que o veículo possa sentir à vontade na hora de trafegar, que não tenha acessos, veículos cruzando a rodovia. Então tudo isso vai fazer com que a rodovia possa suportar mais carro, né, rodando nela. E nessas condições ideais, a gente tem que a gente
para uma rodovia de pista simples, o que é uma rodovia de pista simples? Uma rodovia de pista simples é aquela rodovia que os veículos vão e voltam. Tem veículo que vai e veículo que vem, né? Então são duas pistas, né, e dois sentidos. E aí, nesse caso, a gente tem que 1.700 unidades de carro de passeio é a capacidade máxima de uma rodovia para cada sentido de tráfego. E somando os dois sentidos, né, fazendo o somatório dos dois sentidos, a gente teria valor máximo de 3.200. Sendo ainda aceitável o valor de 3.400 em caso de trechos curtos como túneis e pontes. Então, esses valores de unidade de carro de passeio seriam os valores equivalentes, né? Porque a rodovia tem o tráfego misto de carros, ônibus, caminhões, e seria transformando todos os valores para unidades de carro de passeio. Então a gente vai aprender a fazer isso agora nesse procedimento. Eu trouxe ali do próprio manual também do HCM para poder conferir essas informações que eu tirei do manual do DENIT. Então a gente observa que para pista simples ele traz o mesmo valor de 3.200, né, no caso dos dois sentidos. Aqui eu peguei a referência da página, né, capítulo 12, página 16. E para pista dupla ele traz, o manual do DENIT não traz essa informação, ele traz um gráfico depois, mas não chega a falar exatamente quanto que seria a capacidade, mas principalmente porque ela acaba variando com a velocidade de fluxo livre. Então no caso, por exemplo, com velocidade de 100 km por hora de fluxo livre, por uma pista dupla normal, a gente tem uma capacidade máxima aí de 2.200 unidades de carro de passeio por hora, para cada faixa, né, para cada faixa de tráfego. E se for uma rodovia de pista dupla com controle de acesso, uma rodovia feita para ser uma autoestrada, né, que lá nos Estados Unidos a gente chama de freeway, então a velocidade chegando aí a 120 km por hora, essa capacidade pode chegar aí a 2.400 unidades de carro de passeio por hora. Então, só para a gente ter o número, o que a gente vai usar basicamente é isso aqui, né, para pista simples, e para pista dupla a gente vai estar verificando através de gráficos. Por fim, eu trouxe aqui umas figuras que são apresentadas no manual de capacidade de tráfego americano, que também tem no nosso manual de estudo de tráfego aqui no Brasil, né, na publicação do DENIT. Ele traz aqui os 6 níveis de serviço de uma rodovia, sendo o melhor nível de serviço, que é o nível A, e o pior, o nível F. O nível F, a gente tem a rodovia saturada, quer dizer que ela chegou na sua capacidade máxima, do jeito que ela está, ela não suportaria mais nenhum tráfego. Então a gente vê aqui na figura como é que os veículos estão postos. No nível A, a gente tem uma capacidade completamente livre, aí os veículos andam com velocidade de fluxo livre, não tem nenhum problema de passar de uma pista para outra, nenhum problema de manobra, então ele não fica muito tempo seguindo um outro veículo, né? Então a velocidade é a velocidade de fluxo livre, velocidade de projeto. Já o nível B, né, uma situação um pouquinho pior, e aí assim vai piorando. Nível C, a gente tem aqui, nível D, né, aqui, e nível E, já com a rodovia bem cheia de veículo, mas ainda não está saturado. Então a gente vai ver isso nos próximos vídeos.